paz do Senhor. E hoje já estamos no 7º capítulo do livro A Mulher Sábia Edifica o Lar, de David Titus. E esse título é O Protetor do Lar. Vamos orar para a gente iniciar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade, meu Pai, da gente estar lendo esse livro, Senhor Deus. Fala conosco, meu Pai, que esse livro seja realmente canal de bênção em nossas vidas, que haja mudança em Ti. Em nome do Senhor Jesus, perdão dos nossos pecados. Amém! Capítulo 7, O Protetor do Lar. Uma vez que está claro que as mulheres são os pilares de sustentação do lar, precisamos compreender com exatidão o que a Bíblia fala acerca do papel do homem. O que é uma casa sem uma cobertura? É uma casa sem proteção, sujeita a chuvas, ao vento, às intempéries? Portanto, a posição de responsabilidade do homem o coloca como aquele que deve prover proteção ao lar. Essa é a função primordial do sistema de cobertura. A Bíblia diz que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11:3. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deus criou toda a força da mulher, as leis de apoio, a habilidade de aguentar o peso e então disse: você é o pilar de sustentação do lar. Mas colocarei uma cobertura sobre você, a quem você deverá se submeter. Em outras palavras, você permitirá que esse telhado descanse sobre si. Isso é o que significa submeter-se à cobertura. Nesse contexto, porém, sabe o que temos feito? Não temos usado o cérebro e abandonamos a responsabilidade que Deus nos deu como mulheres. Submissão ao marido é estar debaixo da missão dele. Se você é o sistema de apoio, deve permitir que essa liderança esteja sobre você. Se não permite, cada parte deixará de cumprir sua função. Porque quando as intempéries vierem, será como construir a casa sobre a areia, pois sua função perde valor quando está no lugar errado. E nesse caso é grande o prejuízo. Existem diferentes tipos de telhado. Algumas mulheres se casam com telhados mais leves, outras com coberturas que carregam muito peso. Dependendo de cada caso, você precisa saber estrategicamente onde estabelecer seu ponto de apoio, pois a realidade é que você não pode mudar o fato, por exemplo, de seu esposo ser uma cobertura plana. Algumas de nós somos casadas com telhados de duas águas, nos quais tudo parece escorregar e sobre os quais é perigoso subir. Outras têm maridos que são lajes de concreto, fortes e muito pesados, que requerem uma fundação firme com bases profundas. Esse tipo de telhado é imóvel, inflexível, então os pilares da casa precisam ser fortes. Pense como é a cobertura que você tem no seu lar e verá que, dependendo de cada tipo de telhado, os pilares terão de se submeter a ajustes a fim de aguentar o seu peso e a sua estrutura. Para fazer esses ajustes, é importante ter em mente quais são os elementos essenciais para que ele possa apoiar um telhado em cima de pilares, no que se refere ao contexto do lar. Eles incluem respeito, honestidade, confiança e compromisso. Gostaria de enfatizar a questão da honestidade, pois é algo que se tem perdido em grande escala nos lares. Honestidade tem a ver com não mentir. No que se refere a cuidar de um lar, as mulheres sofrem uma tremenda tentação para faltar com a verdade, a fim de conseguirem fazer as coisas da forma que desejam. Algumas vezes você acha que não precisa dizer ao telhado o que está acontecendo em determinada sala da sua casa. Quer esconder os fatos. Na prática, isso significa mentir ou omitir. Sobre quanto dinheiro gastou ou o que aconteceu de ruim com as crianças por uma falha sua. Ao edificar o lar, uma mulher sábia deve ter total transparência e honestidade dentro dessa família. E honestidade não esconde as coisas.
Em certa ocasião, fui tentada a comprar um terno rosa que estava caríssimo. A dona da loja veio até mim e disse: você deve comprar esse terno e eu vou tornar isso possível. Obrigada, Jesus, agradeci em pensamento. Ela continuou: por que você não põe isso na conta da casa? Nós não tínhamos cartão de crédito naquela época e mal tínhamos dinheiro para comprar comida. Larry vivia das ofertas da igreja, por isso respondi: não posso fazer isso. Vou lhe dizer o que farei, prosseguiu aquela senhora, sem dar atenção a minhas negativas. O inimigo às vezes cochicha coisas como essas para nós. Você tem a convicção, os princípios da palavra, concordou com o seu cônjuge sobre algo, concorda com as suas metas da família, tem um plano concebido e acredita que Deus a está guiando para seguir como família. Mas então vem o diabo com seus conselhos para perverter o nosso plano. Eu não vou colocar no cartão de crédito, prosseguiu ela. Vou enviar faturas mês a mês, porque quero que você tenha esse terno. Obrigada, Jesus. Agradeci novamente em pensamento. Ela continuou. Você pode pagar $5 por mês. Não me preocupo com isso. Eu pensei. Quem poderia fazer algo assim? É de Deus. Assim levei o terno para casa. Adivinha o que eu fiz? Eu o escondi. Agora pense, o que há de bom em comprar algo e escondê-lo? Eu não pude vesti-lo. Ele ficou escondido a cada 3 ou 4 dias. Eu pegava aquele terno, tirava da caixa, olhava para ele, guardava novamente no closet. E aí, honestidade? Enfim, meu marido acabou vendo o terno. É óbvio. Dave, o terno é bonito, mas você não pode mantê-lo. Adivinha o que eu fiz? Eu me submeti à cobertura espiritual. A instrução da cobertura é a minha proteção. Larry me disse que eu deveria devolver o terno e assim o fiz. Na realidade, por meio do meu exemplo como jovem esposa de pastor, Deus recebeu a glória por causa da honestidade. A Universidade de Harvard fez um estudo sobre o casamento com foco no que faz um relacionamento matrimonial acabar. Os pesquisadores analisaram casais que brigavam bastante, mas ficaram casados por 50 anos, e casais que aparentemente tinham um bom relacionamento, mas cujo casamento não durou nem 5 anos. Eles descobriram 3 elementos que fizeram toda a diferença: crítica, desprezo e isolamento. Nenhum lar pode sobreviver a esses 3 elementos. Eles são a tempestade que destruirá a cobertura, o sistema de apoio e a fundação. Se a crítica ao marido fizer parte da sua vida, você tem que mudar suas bases. Se você carrega desprezo por ele em seu coração, ore e abandone isso diante do Senhor e deixe o Espírito Santo fazer o trabalho. E se você tem ficado afastada dele, tome a decisão de se reconectar. Quero desafiá-la a respeito da atmosfera da sua casa, porque ela afeta tudo. Toda pessoa que anda pela minha casa diz: nossa, parece que é uma fragrância especial aqui. Que é isso? É que eu, como uma mulher sábia que edifica o meu lar, estou focada em meu cuidado diário debaixo da proteção do meu marido e consciente de meu papel como pilar de sustentação dele. E você? Vamos orar? Deus, obrigada porque sou um pilar para o meu lar, que sabe que precisa sustentar o telhado, seja ele formato de uma estrutura que for. Peço-te que me capacites para isso. Trabalhe em mim a fim de lapidar tudo aquilo que precisa de cuidados. Desejo ser mudada como tu queres, para que eu tenha a sabedoria necessária a fim de edificar meu lar. Que a minha família seja uma bênção e que eu possa ser o suporte para ela, que tu desejas que eu seja. E que em tudo eu esteja debaixo da proteção do meu marido, seja ele o tipo de telhado que for para o meu lar, em nome de Jesus. Amém. E as 3 perguntinhas para a gente refletir: de que maneiras práticas você deve se submeter à proteção do seu marido? O que você entende por submissão da mulher e que implicações isso traz para a vida diária da sua família? E a última, respeito, honestidade, confiança e compromisso são elementos fundamentais para que a cobertura masculina possa se apoiar sobre pilares
que é a esposa. Como anda a sua relação com o seu marido no que se refere a esses 4 conceitos? Em que é necessário melhorar? Como você pretende implementar essa melhoria? Amém? E aqui nós concluímos o nosso 7º capítulo. Vamos realmente se posicionar naquilo que o Senhor tem pra gente. Que Deus abençoe.